O meu nome é Maria Tereza Querbal e sou docente da área de Ciência Política da FCL Campus de Araraquara. As eleições de 2022 para presidente da República, especialmente essas que ocorreram no último dia 30, ela foi bastante concorrida, ela foi uma eleição que teve uma polarização muito grande, né? Foi, então, uma derrota do Jair Bolsonaro por 2 milhões de votos, mas uma derrota significativa diante de tudo o que aconteceu durante o governo Jair Bolsonaro e das ações que ele realizou para levar avante a sua vitória nessa eleição, especialmente no segundo turno. A derrota do Bolsonaro não significa o fim do bolsonarismo. A dúvida é qual a importância e a força que esse bolsonarismo deve ter. Na perspectiva partidária, o Bolsonaro não tem um partido. Na realidade, ele está ligado ao PL e nada garante que o PL dê respaldo para movimentos bolsonaristas, né? Então, acredito que, diferentemente do Trump, o bolsonarismo não terá a força de um partido republicano como é o dos Estados Unidos, e os movimentos bolsonaristas devem ficar mais na sociedade civil, em alguns grupos específicos, como o que está acontecendo com os caminhoneiros, e deve ficar no lugar onde eles tiveram mais apoio, que foi, e fizeram maior disseminação do movimento, que foram as redes sociais. As redes sociais devem ficar sendo um ativo importante para que o bolsonarismo continue. A vitória de Lula, por outro lado, vai exigir, né, resolver muitas dificuldades, porque o Lula ganhou com uma diferença muito pequena, né? E uma das questões que o Lula terá que resolver é uma relação mais amistosa com as instituições, especialmente legislativo e judiciário. No caso do Legislativo, o Senado, o presidente do Senado e o presidente da Câmara fizeram um discurso de apoio ou de reconhecimento da vitória do Lula e garantindo que deveria haver mais coesão e paz no relacionamento entre Executivo e Legislativo. Acredito também que, em relação ao judiciário, não deva ter muitos problemas, né? Inclusive porque o Lula, neste ano de 2023, deve indicar 2 novos ministros do Supremo, porque a ministra Rosa Weber e o ministro Lewandowski se aposentam neste ano de 2023. Fica, assim, alguns outros setores, né, que apoiaram fortemente o Bolsonaro, como o agronegócio e as igrejas evangélicas, que acredito que, com o tempo, possam estabelecer algum tipo de acordo e de relação mais amistosa com o presidente Lula. O agronegócio, por conta das questões ambientais, da exportação, o volume de exportação do agronegócio é muito grande, é uma commodity importante para o setor de exportação brasileiro, então acho que esses 2 setores, especialmente o agronegócio, deve ter uma aproximação melhor, um acordo melhor com o Lula. Ficam outros setores, né? Os setores, por exemplo, de segurança, que não apoiaram o Lula e que apoiam o Bolsonaro, o setor dos caminhoneiros. Então, ficam alguns outros setores específicos que vão continuar sendo bolsonaristas por uma questão talvez menos política e mais ideológica.
Então, acho que vai sim, nós vamos ter sim muitos movimentos desse tipo, mas depende de como o Lula for conduzir a presidência, esses setores vão ser mais, vão ter movimentações mais violentas ou menos violentas. Quanto aos resultados do Sudeste, né, também essas negociações elas serão possíveis, inclusive o Lula ontem, no seu discurso, apontou para negociações junto aos estados, independente da eleição ou do resultado da eleição, e junto aos prefeitos. Nós temos, na realidade, 3 governadores, o Zema em Minas Gerais, o Cláudio Costa no Rio e o Tarcísio em São Paulo, que seriam governadores mais aliados ao Bolsonaro, mas que, diante das questões que o Brasil ainda vai ter que enfrentar, questões econômicas, de relações federativas que foram muito esgarçadas durante o governo Bolsonaro, acredito que eles vão se compor com o presidente da República, ou não se negarão a fazer negociações. O próprio Tarcísio já disse isso, já fez uma declaração a esse respeito. E do Espírito Santo, o governador que foi eleito, Casagrande, ele tem muito mais intimidade com o Lula, então não vejo que teria problema em relação a isso. Em relação à questão internacional, o Lula ontem, no seu discurso, apontou para tentar estabelecer relações e negociações mais amigáveis internacionalmente, dar um maior protagonismo para o Brasil nas relações internacionais, e isso, de alguma forma, já aponta pelo fato de que Estados Unidos, Alemanha e França, assim que o resultado da eleição foi divulgado, eles encaminharam, né, o apoio ao resultado da eleição e o apoio ao governo Lula. Então, acho que ele tem habilidade para as negociações em relação a isso, né? Inclusive porque a questão do meio ambiente ela está toda travada por conta da visão que o governo Bolsonaro tinha em relação ao meio ambiente. E o Lula tem uma outra perspectiva, inclusive a aposta que Marina Silva vá para o meio ambiente, então essa relação internacional ela deve ficar mais amena, digamos assim, com a eleição do governo Lula. Em relação à questão interna, tem muita coisa para ser resolvida. Acho que a questão econômica, a questão da dívida pública, a questão da inflação, a questão das políticas sociais, né? E tudo isso foi, de alguma forma, falado durante o discurso de ontem do Lula, mas ele disse que a prioridade seria a resolução das desigualdades sociais, das políticas sociais, inclusive do Auxílio Brasil, né, antigo Bolsa Família. Não sei se ele vai voltar com o nome anterior, se não vai, mas acho que essa é uma questão premente, né, por conta, inclusive, da questão da fome que ele elegeu como prioridade. Na questão econômica, a situação de como ele vai resolver o déficit das contas públicas e da crise fiscal, não acredito que haja uma reforma fiscal imediatamente tributária, né? Mas acho que a questão do déficit fiscal deve ser resolvido, mas a forma como isso vai ser feito depende do ministro que for indicado para esta área.